Bom dia, meus amigos queridos. Estamos mais uma vez aqui no Grupo União Espírita Nosso Lar, desejando a todos um dia de paz, um dia de amor e de luz. Que essa semana que está iniciando seja uma semana muito abençoada, de muitas alegrias. Hoje teremos mais uma reflexão do nosso amigo Aldo. E antes da reflexão, vamos fazer uma oração, nos ligando a Deus, nosso Pai amado e querido, a Jesus, nosso Mestre de amor e bondade, aquele irmão que está sempre lá do alto, olhando por todos nós, através de seus mensageiros, seus enviados, que sempre estão ao nosso redor, levando a gente sempre para o caminho do amor e do bem. Que possamos sempre perceber, ter a percepção deles ao nosso lado. Que possamos todos os dias, ao amanhecer, sentir esses irmãos que estão ao nosso redor, sempre nos intuindo para o caminho do amor. Que nesse momento possamos agradecer a cada um deles por estar ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos dando colo nas nossas dificuldades. Sempre eles nos dão colo, nos dão força para que possamos perseverar no caminho do bem, do amor, da união e da luz. Porque somos seres de luz. Somos seres de luz num corpo carnal, passando por esse momento então possamos agradecer a Deus por essa escola, por essa chance, por passar nesse momento por uma lição muito difícil, mas somos suficientes para passar com firmeza, com força, com fé. Somos filhos de Deus. Lembremos sempre disso, somos filhos de Deus e vamos vencer. Então, agradecidos mais uma vez, deixando o nosso amor, o nosso carinho a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade. Que assim seja. Que nesse momento possamos assistir mais uma reflexão do nosso querido amigo e tão amado Aldo. Que Jesus abençoe a ele e toda a sua família. Que assim seja. Olá, queridos companheiros, queridos irmãos. Hoje eu trouxe para nossa reflexão o testemunho solitário. Nós vamos falar um pouquinho sobre testemunho. Já pararam, amigos, para avaliar quantos benefícios em nossas vidas o Evangelho do Cristo trouxe e traz, notadamente com o esclarecimento que o Espiritismo nos dá de uma maneira tão racional, nos apresentando a fé através da razão. Quantas lágrimas foram enxugadas pelas perdas de entes queridos, mostrando que a morte não é o fim, mas uma despedida momentânea de alguém que viaja, mas alguém que um dia vamos nos encontrar.
Nós somos eternos e teremos todo o tempo que for necessário para atingirmos a evolução plena. É uma promessa de Deus. Nenhuma ovelha será deixada para trás. Deus ama a todos, independentemente dos erros e atitudes equivocadas que nós praticamos, por mais grave que tenha sido. E que toda dificuldade que nós enfrentamos, irmãos, é aprendizado, não é castigo. Deus não castiga ninguém. Deus educa. Deus dá oportunidade de que os seus filhos aprendam a lição ou as lições. No entanto, na nossa caminhada evolutiva, reencarnatórias de muitas e muitas reencarnações, muitas vezes nós nos encontramos desestimulados ou incompreendidos por muitos, principalmente daqueles que estão mais próximos de nós. Nosso marido, esposa, filhos, amigos, pais. Não percebe muitas vezes esses afetos queridos, os esforços enormes que estamos tentando fazer para nos melhorar, nos reconstruir, dar condições materiais propícias, uma vida melhor a todos que convivem conosco. E isto acaba gerando mágoa, nos machuca, pois são as pessoas que nós mais amamos, esperamos, no grau evolutivo que nós estamos, um pouco de gratidão, respeito, consideração. Porque nesse grau evolutivo ainda, nós não aprendemos a amar ainda sem esperar recompensa, reconhecimento ou gratidão. E nos machuca. Se eles pudessem sentir, as dificuldades e os sentimentos que nós temos, compreenderiam que não é fácil o que nós vivemos, que muitas vezes choramos em silêncio, que auxiliamos muito sem ser notados, porque muitas vezes não fazemos propaganda dos atos que nós fazemos em benefício do outro. E quantas vezes, irmãos, no nosso íntimo, nos sentimos sozinhos, solitários, desamparados, abandonados. A mãe que oferece todo o seu esforço para manter as condições propícias no lar, a roupa lavada e passada, a comida pronta, a casa limpa, a noite mal dormida por causa da febre do filho. Muitas vezes, após uma jornada diária de seu trabalho. O pai que procura com suor honesto trazer o sustento para o lar, muitas vezes sendo maltratado no serviço por colegas, pelo patrão, procurando seu alicerce de sua família, tendo muitas vezes receio de dividir com os familiares os seus medos, ou tendo dificuldade de dividir as suas emoções. Não divide dificuldade na tentativa, na consciência de que, na tentativa de não trazer preocupações para o lar, chorando silenciosamente por dentro, não sendo compreendido nas suas emoções. Filhos que assumem a função de pais de seus pais, ou pais de seus irmãos, pela ausência dos pais, ou porque eles estão muito velhos ou doentes. Muitas vezes não sendo auxiliados pelos outros irmãos nesse amparo aos pais.
sofrem no seu silêncio os seus sonhos adiados, não podendo fazer o que desejam pelo compromisso assumido. E cada um de nós, no nosso universo íntimo, quantas coisas ainda a serem aperfeiçoadas, trabalhadas dentro de nós, que por mais que aprendemos, parece que nós evoluímos tão pouco. Acabo de sair da igreja do Centro Espírita, acabo de ouvir uma palestra sobre isto e cometo o mesmo equívoco que fui alertado na palestra que eu vi. Por mais que aprenda e me esforço, ainda sou guiado pelas mesmas atitudes equivocadas. Tendo, se já houve o despertar da consciência em mim, como vigia dos meus equívocos, a minha consciência, que não me deixa descansar, me chamando constantemente à renovação. Tendo a certeza de que ninguém poderá realizar por mim a minha transformação. Somente eu. Então, muitas vezes, irmãos e irmãs, o nosso testemunho, ele é solitário. Muitas vezes, no nosso íntimo, nos sentimos sozinhos nessa caminhada. No entanto, assim como Jesus, ele exemplificou e deixou tantas lições sobre tantas coisas, Jesus também nos deixou uma lição consoladora nesse sentido. Chegadas horas extremas de ser preso, Jesus retirou-se em companhia de Pedro, João, Tiago, para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava meditar. Disse que era a derradeira hora que pediu para que aqueles amigos que estavam com eles orassem e vigiassem com ele naquele momento do testemunho que ele deveria dar. Só que Jesus, afastando-se a uma pequena distância, onde permaneceu em prece, Pedro, João e Tiago, que estavam profundamente tocados por aquilo que viam e ouviam do Mestre, procuraram também meditar silenciosamente. Entretanto, sem que pudesse perceber por algum motivo, eles adormeceram o decurso da oração. E são acordados passados alguns minutos por Jesus, pedindo para que eles despertassem e ficassem orando junto dele. Os discípulos, os apóstolos, acordam assustados, reconhecendo aquele momento de fraqueza, de dormir enquanto o mestre necessitava da companhia. E eles voltam novamente a recobrar a consciência, e Jesus diz que naquele momento, ele tinha sido visitado por um anjo que o confortara para o martírio supremo que iria acontecer. E Jesus pede novamente que eles orassem com o coração. E novamente se afastou. E os discípulos de novo adormeceram no meio da meditação. E despertaram novamente com Jesus, dizendo: não conseguistes então orar comigo?
E os 3 discípulos acordam assustados. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a falta, um grupo de soldados aproxima-se, vindo Judas à frente. Jesus é preso. Naquele fervilhar das emoções, no caminho para a crucificação, é abandonado por todos. Somente Maria e João ficaram ao seu lado nos momentos penosos. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a sua cruz sem uma queixa, deixando-se molar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na última hora. Exemplificando a fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradizesse a sua tarefa purificadora. No entanto, João, que passou por todo essa história, ele se pegou em meditações muito íntimas acerca daquilo que tinha acontecido. E como por um remorso de não ter conseguido estar junto com Jesus, orando, no momento que ele mais precisava desse apoio. Ele dormira. Ele que tanto o amava, como poderia ter feito aquela atitude? Por que não acompanhar Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por uma intraduzível angústia, as mais dolorosas expectativas? João não se perdoava, João não se contentava com aquela atitude. E não saberia nem explicar o porquê daquele sono naquele momento. Passou algum tempo, sem que João esquecesse da falta de vigilância. Certa noite, após algumas reflexões, ele sente um sono brando, que anestesiava o seu íntimo. Com uma atmosfera de sonho, verificou-se que Jesus se aproximava dele. Toda a figura do Mestre se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo as palavras, com um sorriso sincero, Jesus disse: João, a minha solidão no horto é também um ensinamento do meu evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao Calvário de sua redenção. Cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao Calvário da sua redenção. Muitas vezes, com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, que vem na forma de sonho, percebe que o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha será muitas vezes solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança
se encontra ao sono da indiferença. Essa história ela se encontra no livro Boa Nova, Psicografia do Chico, e passa para nós, na nossa caminhada evolutiva, dos nossos testemunhos, que nós também nos encontraremos muitas vezes abandonados, solitários na nossa caminhada. E nós estamos a todo momento, irmãos, sendo convidados a dar esse testemunho perante a vida. Mas testemunho para quem? Para nós mesmos, principalmente. Para nossa consciência daquilo que nós já adquirimos em evolução. E com certeza, para Deus. Pois assim como Jesus, queridos irmãos, nas últimas horas testemunhou, tendo a solidão ao seu lado, nossa jornada muitas vezes será e é solitária, mas nunca deixada de ser notada pelo amor de Deus. Tenhamos certeza que mesmo que os nossos esforços nunca sejam reconhecidos pelos que nós mais amamos, eles não passarão desapercebidos pelos olhos do Pai, que confere o salário digno àquele que trabalha, que confere o fruto bendito ao semeador, que não abandona as terras que propôs cultivar. E quem são essas terras? Tudo que encontramos na vida, na família, no trabalho, e principalmente as terras do nosso íntimo, do nosso ser. Renovemos as nossas forças na marcha do nosso progresso, nos conhecendo, auxiliando sempre, sabendo que a recompensa e a justiça verdadeira não é desse mundo. Não é desse mundo. E quando recebermos a ingratidão, o desprezo na nossa jornada, saibamos que talvez aquele que hoje dorme, aquele que hoje não consegue enxergar a doação que nós fazemos, também que terá um dia dar o seu testemunho solitário diante de si mesmo e diante de Deus. A indiferença dos familiares perante os nossos esforços muitas vezes não são nem intencionais. Cada ser tem um mundo particular em construção. E esse mundo particular, irmãos, ele não pode ser acessado, na sua profundidade por ninguém. Eu não consigo saber o que o outro sente verdadeiramente. Às vezes nem nós mesmos conhecemos o que nós somos no nosso íntimo. Então, como condenar alguém por não pensar, por não agir ou sentir como nós sentimos? Como condenar? Nós somos os únicos responsáveis pela nossa evolução, pela nossa paz, pela nossa felicidade. A transformação verdadeira que nós estamos propondo em nossas vidas
ela é individual e ela é intransferível. Por isso, solitária. Somente eu posso realizá-la. Nós podemos sim, devemos sim, auxiliar o outro na caminhada, assim como nós devemos também permitir que o outro nos auxilie na caminhada. Mas ninguém poderá realizar aquilo que nós temos que realizar. Quando Jesus ele caminhava, né, com a cruz caindo muitas vezes, foi permitido que alguém ajudasse Jesus a carregar a cruz. Lembrem disso? Que ele teve ajuda para levar a cruz de um homem? Só que, ao chegar lá, ninguém pôde trocar de lugar com ele. O testemunho, a exemplificação era dele. Somente ele poderia realizar. Assim também nossa vida. Nós podemos, devemos auxiliar e também permitir que nos ajudem. Mas, amigos, a verdadeira transformação é nossa, é silenciosa. Somente eu posso realizar. E quando muitas vezes nos sentirmos abandonados pelo mundo, busquemos na prece as forças necessárias para modificar a nossa sintonia, nos aproximando dos amigos espirituais que desejam o nosso bem, nos fortalecendo para essa caminhada solitária com coragem, nos consolando, nos dando ânimo para continuarmos a nossa jornada. Necessária, irmãos, na busca da felicidade e da paz verdadeira. Então, pegue todo esse conhecimento que você tem e continue trabalhando. Por mais que aqueles que convivam com você na família não reconheçam os teus esforços, muitas vezes desprezam as suas atitudes, muitas vezes o abandonam, continua. Dá o seu testemunho que apesar de receber muitas vezes da vida espinhos, pedradas, você ainda consegue responder com o bem. Com o bem. Muito difícil. Extremamente difícil. Mas, amigo, as lições mais preciosas estão aí. Saber dar sem esperar recompensa. Saber dar. Saber plantar o bem sem esperar receber o bem. Muitas vezes recebendo ingratidão, dificuldades, por esse bem que você está plantando. Feche os teus olhos. Planta as sementes do bem. Planta. Não se preocupa se a semente vai germinar ou não. A decisão não é nossa, é da semente. A própria germinação dela é um testemunho solitário dela. Nós podemos ser adubos, a água
E ó, quer saber uma coisa? No final das contas, tudo que você faz, você tem que fazer por você e não pelos outros. Por você no sentido de que você se sente bem fazendo isto. Não é se o outro reconhece ou dá o retorno que deve ser o nosso pagamento, mas pela satisfação íntima de auxiliar, de recolher através desse auxílio próprio pagamento íntimo que alimenta, que nutre, que satisfaz. Porque, amigo, no final das contas, tudo sempre foi entre você e Deus. No final das contas, tudo foi entre você e Deus. E Ele sabe, em profundidade, tudo aquilo que você sente. Ele sabe em profundidade todas as sementes que você lança. Ele sabe em profundidade o esforço que você faz para continuar no caminho que leva cada vez mais próximo dele. Obrigado, amigos. Obrigado pela caridade de vocês.